Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo da obra Paulo Estevão, nós estamos aqui no capítulo 2 da segunda parte do livro. Aqui a segunda parte já vai contar, temos ainda Saulo, né? Mas ele já está transformado, né? Em vias de transformação, na verdade. Porque ele já encontrou com Jesus e já percebe os seus erros e já não tem mais dúvida. Na verdade, ele já não tem mais dúvida sobre qual é a sua tarefa diante da vida. Ele não tem mais nenhuma dúvida. Só que aquele Paulo que a história nos mostra, que nós conhecemos, ele vai ser construído aos poucos, com muita luta, com muito empenho, com muita dedicação, que era uma característica marcante desse espírito, né? De fato, assim, muito dedicado àquilo, à causa que ele acredita. Então, assim, quando ele conhecia apenas a lei mosaica, a sua dedicação era total. Mas a partir do momento que ele encontra Jesus, aquela luz que se identifica a ele como Jesus, ele imediatamente deixa de... ele percebe que Moisés, sim, um grande profeta, um enviado do Cristo, então ele percebe que Jesus era maior do que Moisés, como de fato é, né? Jesus não existiu e não existirá aqui para nós no planeta Terra nenhum espírito que se iguale a ele aqui ou que o supere. Ele é o mestre aqui para nós. Então todos os que vieram antes foram enviados dele, né? E ele veio no tempo certo e ficou e dividiu a história e ficará conosco até a redenção da última ovelha, né? Então Saulo tem essa clareza nesse encontro em Damasco. Então ele está aqui, estamos no capítulo 2, ele ainda é Saulo e ele está ali começando a construção desse homem novo, né, que nós vamos verificar. E aí, nós estávamos aqui quando ele vai em busca de seu mestre, seu antigo mestre Gamaliel, seu antigo professor, a quem ele estava sendo ali cotado. Ele iria substituir. Gamaliel era um grande rabino, né? um mestre ali do Sinédrio, um grande fariseu, né? E quando a gente pensa assim em fariseu, não vamos assim ficar pensando que fariseu é sinônimo de gente ruim. Não é isso, né? Então, muitos fariseus bons temos ali. Na verdade, os fariseus eram um grupo de pessoas que, pelas facilidades da encarnação, se não fossem espíritos ali bastante preparados, como era o caso de Gamaliel e outros ali, se perdiam por causa do orgulho, porque era muito fácil ser muito orgulhoso sendo um fariseu, porque eles eram a classe assim mais privilegiada, né? Eles tinham ali realmente privilégios que as outras classes não tinham, e o orgulho então os caracterizava. Então, mas não vamos ficar achando que todos eram assim. Então, Gamaliel não era, né? E Saulo era um fariseu também, que ia substituir ali o seu mestre Gamaliel, né? Ele tinha essa característica daquele orgulho de casta, digamos assim, né? Orgulho de pertencer ao, ao grupo dos fariseus ali, aos doutores da lei, né? Ele tinha esse orgulho disso.
Mas esse orgulho que ele tinha, como vimos, toda a primeira parte, era em nome de fato, ele acreditava que ele estava fazendo algo que fosse do agrado de Deus, como tantas e tantos equívocos assim ao longo da história, né, que nós vemos ali o fanatismo. O que o fanatismo produz? O fanatismo produz crimes, o fanatismo produz dores, e tudo em nome de Deus, né? Até que ele tenha a visão gloriosa e percebe tudo isso. Mas vamos então continuando aqui, olha. Ele vai até Palmira, no deserto, a cidade onde Gamaliel está ali retirado, digamos assim, né? Ele está ali numa propriedade rural de familiares que tem muita gratidão por ele, porque ele, sendo um homem justo como ele era, ele nunca abandonou a família, mesmo aqueles menos favorecidos, ele sempre cuidou bem da família. E aí, na velhice, agora, esses familiares, era um irmão seu, cuidava dele, e o achava porque ele estava convertido, ele tornou-se cristão, como vimos, né? Porque após ele fazer aquela visita lá na Casa do Caminho e receber uma cópia de Simão Pedro dos escritos ali, dos pergaminhos, dos escritos de Mateus a respeito de Jesus, ele ficou profundamente impressionado e ele quis ir para o deserto justamente para meditar a respeito das coisas que ali estavam escritas. E no deserto ali, meditando, lendo, ele não teve grandes dificuldades em reconhecer também em Jesus, só com a leitura, tá? Bem menos do que Saulo, que precisou o próprio Cristo aparecer. ele teve ali a convicção íntima de que Jesus era o Messias, e ele se converteu e vivia aquela vida simples, longe dos holofortes, longe do glamour, longe do brilho que o título de fariseu concedia a ele, né? Então ele esqueceu essas coisas, assim, para ele isso não fazia mais a menor diferença, e ele vivia ali. E a sua família, que eram judeus ali ortodoxos, né, seus irmãos, achavam que ele tinha enlouquecido, e achava melhor mantê-lo ali, porque sabiam que se ele fosse para Jerusalém, cidade grande, com aquelas ideias, ele seria muito hostilizado. Então a família não entendia, veja, não o compreendia, mas tinha aquela tolerância amorosa, porque achava que ele estava louco, né? Veja, então aí diante desse quadro, Saulo vai e conversa com Gamaliel. E nós vimos ali que louco, imagina, acho que ele nunca teve tão lúcido em toda a vida dele, né? Uma lucidez, porque ele dá tão bons conselhos para Saulo, como vimos aí a semana passada, e vamos continuar aqui, olha. Então, só retomando, a gente vai pegar aqui a gente vai pegar aqui o último parágrafo que vimos a semana passada e vamos dar continuidade, né? Porque Saulo pergunta para ele, né? E fala, olha, coloca suas dúvidas, pede amparo, fala que precisa servir a Jesus, mas ele não pode. Ele precisa do auxílio, ele precisa daquela força de Gamaliel nesse momento difícil, né? Que era muito difícil, ele sabia o que ele iria enfrentar. E ele estava precisando ali de força para ele seguir adiante, né? E aí, vamos aqui retomando, olha. Essas palavras eram ditas com inflexão profundamente comovedora. Olhos firmes, embora iluminados de intensa ternura, o generoso velhinho acariciou-lhe as mãos e começou a falar comovidamente. Vamos ver a lucidez de Gamaliel, que o seu irmão e os seus familiares julgavam que ele tinha ficado louco. Vamos ver aqui a loucura de Gamaliel. Olha, vejamos aqui os sábios conselhos que ele vai dar aqui para Saulo, né? Então ele começa, Gamaliel, olha, examinemos tuas dúvidas de maneira particular, a fim de estudarmos uma solução adequada a todos os problemas à luz dos ensinamentos que hoje nos iluminam, os ensinamentos de Jesus, né? E após uma pausa em que parecia catalogar os assuntos, continuava. Ele vai continuar dando conselhos aqui para o Saulo, né?
Falas do desprezo experimentado na sinagoga de Damasco, mas os exemplos são claros e convincentes. Também eu, atualmente, sou considerado como louco, pacífico no ambiente dos meus, né? Que a família acha que ele está louco. Veja como ele está ali numa lucidez, né? Eles têm plena convicção de tudo que está acontecendo ali, né? Ele sabe e não se importa. Em Jerusalém, viste Simão Pedro vilipendiado por amar os pobres de Deus e dar-lhes acolhida. Viste Estevão morrer sob pedradas. E que mais? O próprio Cristo Redentor dos homens não se furtou dos martírios de uma cruz infamante entre malfeitores condenados pela justiça do mundo. A lição do Mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Se ele, que era puro e inimitável por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões nesse mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. Veja o tamanho da sabedoria e da lucidez e da compreensão ampla de Gamaliel. Então ele está dizendo para Paulo, você viu o que aconteceu com Simão, você viu o que aconteceu com Estevão e com o próprio Cristo, ou seja, a mensagem dele é muito grande para um mundo de imperfeições, é isso que ele está dizendo. Jesus é maior que o mundo, é maior que o mundo nas condições em que ele era e ainda é, porque ainda não está transformado num mundo onde o bem sobrepuja ao mal, aonde o bem está em maioria em relação ao mal. Então, por isso que ele está dizendo tudo isso aqui que ele disse para Saulo. Então, ele está dizendo assim, não espere vida fácil, porque o mundo ainda não está à altura de entender os ensinamentos de Jesus. Olha, o moço tarcense ouvia aquelas palavras mansas e enérgicas com a alma dolorida, mormente no que se referia às perseguições infligidas a Pedro e no capítulo das lembranças de Estevão, às quais o velho amigo tinha a delicadeza de não aludir nominalmente o verdugo. Veja que, né? Falou, olha, pensa no ocorrido, mas não falou, olha, o que você fez? Porque, afinal de contas, foi ele que havia deflagrado aquelas situações, tanto com relação à prisão de Pedro, quanto à prisão e depois a condenação à morte de Estevão, né? Então, mas ele sente, a consciência dele ainda o acusa, né? Vamos lá. Embora, veja, quando eu comecei falando que ele está em vias da sua transformação, é isso aqui, porque ele transformou-se ali de convicção ao ver Jesus, mas a consciência dele ainda pesa quando ele pensa em Estevão. E nós vamos ver no final do livro, quando é que ele vai perceber, ele vai sentir a sua consciência aliviada em relação a Estevão, né? E Abigail também. Bom, então, enquanto ele tem esse peso na sua consciência, é muito complicado, de fato, ele ouvir falar de Estevão, ele ouvir falar das coisas que ele fez no passado. Isso é muito comum, né? Nós vemos espíritos assim que às vezes já não são mais aqueles que fizeram coisas ali no passado. Eles já não fazem mais, já não praticam mais aqueles atos do passado, mas eles sabem que aquela mancha está ali. E para eles é um desafio, né? Ouvir, voltar nos locais, estar diante daqueles a quem eles feriram, mesmo que aqueles que eles feriram já o tenham perdoado, já não tenham mais o menor, né, resquício. Então é muito comum o espírito, mesmo depois de transformado, mesmo depois dele ter ali a absoluta convicção de que ele jamais fará novamente aquelas coisas que agora ele abomina, mas que ele já fez, é muito comum, enquanto ele não se quita a consciência, enquanto a consciência dele não se quita, ele ainda sente esse mal-estar. E como é que a consciência vai ser quitada? Como é?
é uma pergunta, né? Uma pergunta para se pensar. Alguns vão dizer assim: a consciência só vai se ver quitada quando ele passar na carne aquilo que ele fez o outro passar. Pode ser, pode ser. Mas isso não é uma regra. A consciência dele pode estar quitada à medida que todo o bem que ele fizer superar todo o mal que ele fez. Também é uma forma, né, de ver a consciência quite com as leis de Deus e ele não se envergonhar mais ali do seu passado, né? Então, continuando aqui. A respeito das dificuldades que dizes experimentar depois dos sucessos de Damasco, prosseguia Gamaliel serenamente. Nada mais justo e natural a meus olhos experimentados nos problemas do mundo, ou seja, meus olhares experientes, né, de alguém que já viveu mais que você e que já fez parte daquele grupo, né? Então ele entende, ele fala que é natural. Nossos avós, antes de receber o maná do céu, que é uma tradição dos povos judaicos ali antigos, né? Mais uma prova de como a mediunidade sempre existiu entre a humanidade desde eras mais remotas. Então, quando ele está falando dos avós aqui, ele está falando ali daqueles que antecederam ali, né, daqueles primeiros judeus que ficaram ali no deserto por 40 anos. Isso é um número simbólico, né? Esse número 40 tem um significado muito particular lá entre os judeus, mas enfim, é o que se chega para nós, que eles ficaram 40 anos ali vagando pelo deserto, né? E após a escravidão no Egito. E aí o que acontecia? No deserto não tem nada, já cansamos de ver. Mas a fé do povo era tanta que fenômenos de efeitos físicos aconteceram, né? E um desses que é relatado ali no Antigo Testamento e faz parte das traduções judaicas mais antigas, é o maná que caiu do céu, né? Que seria um tipo de um alimento ali que proveu a eles nesses períodos de fome, enquanto eles estavam nos desertos. Então, ele relembra isso, né? Então, veja como essa obra, ela é teológica também, porque essa informação aqui que o Gamaliel está dando, ele está falando do judaísmo ali, judaísmo, tá? Porque a esse momento que eles estão aqui, não existia nem cristianismo ainda. Cristianismo vai existir lá depois, lá na frente. Não existe esse nome, né? Aqui, nesse momento, eles falam do caminho, falam de Jesus, do Messias, dos homens dos caminhos, dos homens do caminho, que eram os apóstolos agora, né? E que Jesus era o homem do caminho e todos caminhavam atrás dele. Era isso, né? O homem que andava nas multidões e as multidões o seguiam pelos caminhos por onde ele passava. Era essa denominação, não tinha nenhuma palavra, era isso que descrevia os adeptos de Jesus nesse momento aqui que eles estão vivendo. Mas Gamaliel está falando de um passado, ele está falando lá de antes de Jesus, ele está falando da primeira revelação, né? Então, o que ele está dizendo está falando de coisas lá do passado, né? E aí ele usa essas colocações, né, de se lembrar do que aconteceu ali. Olha, então nossos avós, antes de receber o maná do céu, atravessaram tempos sombrios de miséria, escravidão e sofrimento. Sem as angústias do deserto, Moisés jamais encontraria na rocha estéril a fonte de água viva. E talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da terra prometida. Que região seria essa, se guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais de sua proteção? Então, o que eu estava dizendo, né, que é um livro de teologia, porque ele está dando uma aula de judaísmo aqui, porque tudo isso que a gente acabou de ler não está dentro do cristianismo. Tudo isso que a gente acabou de ler é judaísmo puro. Se a gente for numa
numa sinagoga judaica hoje, em qualquer lugar, vai escutar falar essas coisas aqui, essas histórias, que é a história do povo judeu mesmo, né? Então, olha, aqui tudo que nós lemos aqui é a primeira revelação, né? Que Gamaliel está lembrando a ele. Olha, então aqui, vamos lá. Sem as angústias do deserto, Moisés jamais encontraria na rocha estéril a fonte de água viva. E talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da terra prometida. Que região seria essa, se, guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais de sua proteção? Há tamareiras frondosas e amigas, medrando nos areais ardentes. Essas árvores generosas não transformam o próprio deserto em caminhos abençoados, cheios do pão divino para matar nossa fome? Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo Jesus. Olha que lucidez! Porque ele achava até então, como todos os judeus e muitos até hoje acham, que a terra prometida é uma terra na terra mesmo e que ela vai dar, né, produzir leite, mel, como está escrito ali de uma forma alegórica mesmo, né, para representar as belezas dessa terra prometida. Mas Gamaliel, relendo, na verdade, quando ele reflete sobre a primeira revelação, que tudo isso que nós lemos aqui de Terra Prometida está na primeira revelação, mas quando ele pega os pergaminhos, as anotações de Mateus falando de Jesus, ele consegue entender o que a primeira revelação de Moisés queria dizer, que a Terra Prometida não é uma terra aqui, né? Um território fixo, material. Não, não é isso. Que a terra prometida é um estado de espírito, né? São as revelações do Cristo Jesus, é viver independentemente de onde esteja. Por quê? Até porque ele está no deserto, né? Ele se retirou para o deserto, que é um lugar inóspito, que não tem nada praticamente, e ele se sente na sua terra prometida, de tamanha plenitude espiritual que ele vive em si. Então ele chega a essa conclusão, que a terra prometida não era um território a ser conquistado, como muitos acham até hoje, né? Mas está nas revelações do Evangelho do Cristo Jesus, né? E a meditação nos sugere comparações mais profundas. Então ele meditou profundamente em cada símbolo e vejamos que era muito simbólica a linguagem judaica, muito simbólica, né? E era necessário que assim fosse, porque é um povo muito perseguido desde sempre. Então eles criaram códigos ali que só eles, ali, né, os iniciados ali do judaísmo conseguiam compreender. Então é muito simbólica as coisas do judaísmo. E Jesus, quando fala por parábola, é justamente porque era assim, eles desenvolveram, né, essa ferramenta. Jesus era judeu, ele vivia como vivia um judeu, ele não era diferente. Nós aqui, como diz o professor Severino, né, a história que o transformou, que o ocidentalizou e transformou ele num romano, por exemplo, num europeu, né? Mas não, ele era um judeu, ele era um oriental ali. Bom, e ele vai continuar aqui falando, olha. Quando nossos ascendentes mais corajosos trabalhavam por conquistar a região privilegiada, numerosas pessoas tentavam desanimar os mais pertinazes, asseverando que o terreno era inóspito, que os ares eram insalubres e portadores de febres mortais, que os habitantes eram intratáveis, devoradores de carne humana. Mas Josué e Caleb, num esforço heróico, penetraram a terra desconhecida, venceram os primeiros obstáculos e voltaram dizendo que dentro da região manavam leite e mel.
né? Está relembrando tudo o que está lá. Tudo isso aqui está na primeira revelação. Tudo isso aqui está no como a gente chama de Antigo Testamento. Né? Não temos aí um símbolo perfeito? A revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Ou seja, que outro país é esse que ele está falando? Né? Se perde no infinito da alma. É o nosso eu, né? É a nossa essência espiritual. Não importa onde esteja, se esteja no deserto, qualquer lugar do planeta, qualquer lugar, inóspito ou não, né? Quem tem o evangelho instaurado em seu coração se sentirá no paraíso, né? Na terra que manava leite e mel, como diz, né? Vamos lá. A nosso lado permanecem aqueles que tudo fazem por nos desanimar na empresa conquistada. Acusam a lição do Cristo de criminosa e revolucionária. Enxergam no seu exemplo intuitos de desorganização e de morte. Qualificam um apóstolo, como Simão Pedro, de pescador presunçoso e ignorante. Mas, pensando naquela estupenda serenidade com que Estevão entregou a alma a Deus, vi nele a figura do companheiro corajoso e digno que voltava das lições do caminho para nos afirmar que na terra do Evangelho há fontes do leite da sabedoria e do mel do amor divino. É preciso, pois, marchar sem repouso e sem contar os obstáculos da viagem. Procuremos a mansão infinita que nos seduz o coração. Então veja que ele está usando todos os símbolos judaicos ali e dando uma reinterpretada para Saulo, né? Então ele compara, por exemplo, o leite com a sabedoria, né? E o mel ao amor divino, né? Que é doce. Por que a sabedoria? Porque o leite é um alimento nutritivo, nutre, a sabedoria nos nutre, né? E o mel, que é gostoso, é doce, né? É o amor divino. Gamaliel fizeram uma pausa em suas expressões amigas e altamente consoladoras. Saulo estava admirado. Aquelas comparações tão simples, aquelas deduções preciosas do estudo da antiga lei com relação a Jesus, deixavam-no perplexo. Claro, ele, um profundo conhecedor da lei, nunca tinha visto essa simplicidade, essa beleza oculta ali, né? A sabedoria do ancião renovava-lhe as forças. Alegas tua estranheza, continuou o venerando amigo, enquanto o jovem o fixava com interesse crescente. Com a mudança de profissão e a falta de dinheiro para as necessidades mais imediatas, porque era essa a preocupação de Saulo, uma delas, né? E agora eu não tenho mais emprego, eu não tenho mais dinheiro, como é que eu vou fazer para viver, né? Pregar, como é que eu vou falar de Jesus sem ter recursos nenhum, né? Porque ele como membro ali do Sinédrio, como um rabino, ele tinha o salário gordo dele, né? Ele ganhava bem, né? Ele era pago, era a profissão dele. E agora? Não vou ter mais nada, né? Então, ele leva essa preocupação a Gamaliel, e Gamaliel vai responder, olha, entretanto, Saulo, basta meditar um pouco na realidade dos fatos para que vejas claramente. Um velho como eu está na situação de Moisés, contemplando a terra prometida sem poder alcançá-la. Mas, quanto a ti, é preciso convir que estás ainda muito moço. Podes multiplicar as energias com o adestramento de tuas forças e penetrar o terreno das aspirações do Salvador a nosso respeito. Então, ele era velho, ele estava, vamos dizer assim, aposentado, né? O Gamaliel, mas o Saulo não, estava começando a vida, era moço, forte, vigoroso, né? Para isso é indispensável simplificar a vida.
simplificar a vida, né? Nós que queremos sempre mais, mais e mais, nunca nos satisfazemos com o que temos, sempre achando que é pouco e queremos mais. Recomeçar a luta. Josué não poderia ter vencido os óbices do caminho tão só com a leitura dos textos sagrados ou com os favores de quantos o estimavam. Certamente manipulou instrumentos rudes, aplainou estradas onde havia abismos à custa de esforços sobre-humanos. E aí Saulo faz uma pergunta que nós vamos terminar com essa pergunta, né? Então Saulo pergunta para ele, olha, e o que me aconselhais nesse sentido? Interrogou o rapaz com profunda atenção, enquanto o velho mestre fazia longa pausa. E nós vamos parar por aqui com essa interrogação de Saulo, a gente vê que é uma das preocupações dele, né? Como ele vai fazer para se manter financeiramente? Como é que ele vai fazer para pregar a boa nova de Jesus sem ter um emprego que ele tinha, sem ter dinheiro, sem ter nada? E agora? Aí Gamaliel fala aqui de Josué, né? Dá um exemplo lá. Tudo ele tá. Veja que a sabedoria de Gamaliel está respondendo para ele, não com o que ele leu ali nos escritos de Mateus. Ele está respondendo tudo com uma primeira revelação. Veja que está tudo lá, né? Tudo lá. Está tudo na primeira revelação. É só a forma de interpretar. Então, ele está reinterpretando para Saulo as coisas que estão na primeira revelação, que ele conhecia tão bem que agora ele está pensando, nossa, na verdade eu não conhecia nada, eu só conhecia a letra, não tirava o espírito da letra, né? Então, nós vamos, a resposta clara para essa pergunta de Saulo, nós vamos ver aí na próxima semana. Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando, fiquem com Deus, uma boa semana a todos.